Ontem nós fomos agraciados lá no Ministério Deus de Graça. E a ministração ontem já começou na minha vida, irmãos, naquele lugar. Josué capítulo 1, a partir do verso de número 1. Deus tem algo poderoso para falar para nossas vidas. Ele já vem ao longo desses dias já testificando essa palavra. E agora chegou a nossa vez. Josué capítulo 1, a partir do verso de número 1 até o verso de número 9. O pessoal da mídia, eu vou utilizar aqui a versão NVI. Irmãos, vocês fiquem à vontade para fazer a leitura da palavra do Senhor. Só peço que fiquem em reverência a essa palavra. Amém, amados? Todos encontraram? Amém. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar aonde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande, o rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob o juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Assim diz a palavra do Senhor, queridos. Poder fechar as nossas Bíblias, em conformidade com a oração que já feita o pastor Marcos. Gostaria de fazer mais uma oração com os irmãos. Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te louvamos e agradecemos a Ti, Senhor, por esta palavra. Esta palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. A Tua palavra, Senhor, que é o alimento de nossas almas. E a Tua palavra que está diante de nós, Senhor, para que possamos nos deleitar esta noite desse maná que vem do céu, segundo o Teu propósito, segundo o Teu querer. Eis aqui, Senhor, a minha vida, na dispensação do Senhor, para que o Senhor venha me usar conforme apraz ao Teu coração. Meu Deus, que aonde essa palavra, Senhor, for semeada, aos corações e aos ouvidos, ó Pai, dos Teus filhos amados que estão aqui essa noite, meu Deus, seja como uma semente, ó Pai, lançada em terra boa, em terra fértil, e essa palavra possa, Senhor, germinar e trazer frutos que permaneçam para a glória do Teu santo nome. Pai, que diminua a minha vida, para que o Senhor cresça e resplandeça. Que o Senhor venha tomar o meu intelecto, o meu subconsciente, o meu inconsciente, e não permita, Senhor, que eu venha falar nada de mim mesmo, mas que toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dada exclusivamente ao Senhor. Papai, se alguém entrou aqui nessa casa desanimado, que nessa noite seja revigorado em nome de Jesus. Se alguém entrou nessa casa, Senhor, com alguma enfermidade, desde esta hora nós liberamos uma palavra de cura para a glória do Teu santo nome. E se alguém precisa nessa noite de uma resposta, que o Senhor venha trazer essa resposta para a glória do Teu santo nome. Assim nós oramos e agradecemos, Pai, a Ti, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, como eu falei para vocês, ontem nós estivemos lá no Ministério Deus de Graça, juntamente com alguns irmãos que estão aqui.
E esses irmãos que estavam conosco já ouviram um pouco dessa palavra, ou melhor dizendo, até mesmo desse texto bíblico. Quero dizer para vocês, irmãos, não é sendo redundante, mas é porque o Senhor tem algo mesmo para nos entregar, que inclusive eu até falei com Deus, falei: Senhor, falar novamente de um livro que nós acabamos de ler na data de ontem, mas a palavra do Senhor, ela se renova cada dia. Amém? Irmãos, eis que diante de nós temos um texto bíblico, bem conhecido aqui pelos irmãos, um texto no qual o Senhor enfatiza 3 vezes a mesma mensagem para Josué: somente seja forte e corajoso. E o tema dessa mensagem, irmãos, a qual o Senhor colocou no meu coração, diz assim: agora é a nossa vez. Olha aí para quem está do teu lado direito, do teu lado esquerdo. Sei que você já deve ter cumprimentado ele. Fala para ele essa noite, fala assim: agora é a tua vez. Fala forte para ele, fala: agora é a tua vez. É a nossa vez. E por que disso, irmãos? Nós estamos vivendo em pleno século 21. A era da tecnologia, a era no qual as pessoas estão mais interligadas, mais próximas umas às outras por meio da internet, e ao mesmo tempo um pouco até mesmo distante, porque não vemos às vezes tanta interação, no qual podemos nos assentar em uma mesa, todos ali juntos, e na maioria das vezes as pessoas estão tão concentradas em seus smartphones, que pouco trocam ali informações e pouco se falam umas com as outras. Mas nós estamos vivendo um momento propício, na qual o Senhor estabeleceu sobre a minha vida e sobre a tua vida, para que nós possamos fazer diferença nesse tempo. Agora chegou a nossa vez. E para que nós possamos contextualizar aqui nesse texto, como diz aqui o verso de número 1, Moisés acabara de morrer. O Senhor acabou de recolher a vida daquele no qual o Senhor havia levantado para ser não só um líder espiritual, cheio do poder de Deus, mas também um intercessor e libertador de Israel. E agora, como nós podemos aqui começar a entender o contexto dessa história, Israel basicamente estava vivendo um tempo no qual não conseguia compreender como seria o amanhã, como seria alcançar a terra prometida. E se nós voltarmos lá no livro de Gênesis, nós sabemos que Deus entregou uma promessa para Abraão. E qual a promessa? Saia da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para o lugar que eu te mostrarei, e ali eu te farei uma grande e próspera nação. Deus havia entregado, Deus havia falado diretamente com Abraão uma promessa na qual não veio se cumprir sobre a vida de Abraão. Porque, irmãos, nós sabemos que dentro do contexto bíblico, passando-se as gerações, para que pudesse chegar nesse tempo, até mesmo no qual nós estamos aqui falando a respeito dessa palavra de Josué, foi necessário passar algumas gerações até chegar à vida de José, sendo descendente de Abraão, para que José pudesse ser governador do Egito, após ser traído pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, e levar com ele 70 da sua linhagem, para que pudesse ali, depois de 400 anos de escravidão, Moisés ser levantado como libertador daquele povo hebreu. E por que tudo isso aconteceu? Porque nós sabemos que dentro da história da Bíblia, todas essas coisas foi necessário passar para que o povo de Deus pudesse ser transformado, lapidado, porque o povo na maioria das vezes murmurava e pecava, errava e voltava novamente no erro. Mas Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. Irmãos, nós acabamos de ver na data de ontem o falecimento de um personagem e um homem historicamente conhecido do Brasil, Senhor Abravanel, Silvio Santos.
Sei que para muitos, como eu vi vários comentários, um ícone. E realmente temos que falar que sim, um homem de destaque no Brasil e mundialmente falando também em outros países, porque a notícia do falecimento do senhor da Bravanel, Silvio Santos, correu todo o planeta Terra. Em frações de minutos. Chegou-se a notícia, faleceu Silvio Santos. E agora paira no ar como será a continuidade daquilo que foi estabelecido por esse senhor, por esse homem que foi levantado de alguma forma por Deus, porque nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. O mundo jaz no maligno, irmãos, mas Deus não perdeu o controle da situação. E eu digo isso porque na maioria das vezes nós pensamos que Deus por algum momento possa ter até mesmo distanciado, ou até mesmo perdido o foco de alguma situação. Mas eu quero reafirmar, o nosso Deus não erra, nosso Deus não falha, nosso Deus não muda, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente Deus. E a palavra do Senhor fala que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Deus não falha. E pare-se no ar aí agora, como será? Será que os filhos vão conseguir dar uma continuidade àquilo que foi construído por um homem que veio lá do nada? Morava no Rio de Janeiro, se tornou camelô, vendendo canetas, e construiu um patrimônio voluptuoso, bilionário. Como será? Estou usando aqui para vocês, até mesmo, uma alusividade da nossa vida atual, para que vocês possam compreender, irmãos, não na mesma circunstância, mas para nós que somos filhos e tementes a esse Senhor maravilhoso, esse Deus grandioso. Aqui o povo de Israel estava à beira de atravessar o Jordão. E atravessar o Jordão, querido, nessa época, não era uma coisa simples, não era uma coisa fácil, porque não tinha botes, não tinha ali barcos capazes e tão vultuosos para levar uma nação de mais ou menos 2 milhões de pessoas. Nós não estamos falando aí de 350 mil como é Uberaba, não. Estamos falando de 2 milhões de pessoas. E aquilo era algo grandioso, porque tinha homens, mulheres, crianças, e atravessar o Jordão era algo que se encontrava até mesmo ali diante deles, algo como intransponível, mas era necessário. Mas nesse momento, no verso de número 2, Deus fala diretamente com quem? Com Josué. Levanta esse homem. E para que nós possamos lembrar quem era esse Josué, ele fazia parte dos 12 espias que foram enviados para poder o quê? Espiar essa terra. E a história nos conta que dos 12, 10 retornaram. E 10 começaram a difamar essa terra. Diante de quem? Da nação de Deus. Começaram a colocar empecilhos, situações, circunstâncias, na qual mostrava para aquela nação o quanto era difícil adentrar a terra prometida. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido: se Deus prometeu, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, é porque Ele irá cumprir. E nada pode impedir aquilo que Deus prometeu para a minha vida, e nem para a tua vida, a não ser eu e você. Amém, irmãos? Nós temos a livre escolha. Mas Josué e Caleb, quando eles ali, depois daquela situação, daquela reunião, falaram: peraí, a terra tem essa dificuldade sim, mas a terra é boa, a terra mana leite e mel. Começou a encorajar aquele povo, de tal maneira que quando estavam ali inflamados na decepção,
Dois falaram: não, Deus é conosco. Deus é contigo, querido. Amém? Deus é contigo. Agora chegou a nossa vez. E por que eu falo isso? Quantos na história já se passaram ao longo dos anos? Antes de Jesus e depois de Jesus. Jesus, nós sabemos que Ele é um marco na história da humanidade, porque foi Ele que morreu na cruz, que padeceu, que verteu o seu sangue para nos dar livre acesso ao Pai. Por meio de Jesus que nós estamos aqui reunidos nessa noite em adoração, em louvor, em unidade, cultuando essa presença gloriosa, porque é tão bom estar entre irmãos, é tão bom estar num momento e reunidos como nós estamos aqui. Mas irmãos, não fomos chamados para poder ficarmos apenas assentados aí, aonde eu e você na maioria das vezes estamos. Fomos chamados para sermos diferença nessa terra. E se nós olharmos no contexto que nós estamos vivendo, é difícil ter esperança. Eu estou errado? Eu creio que não estou. Porque se nós formos analisar o momento histórico que eu e você estamos vivendo, eu tenho 38 anos. Acabei de fazer agora no dia 8, 38. Estou até revelando para vocês, né, irmãos? Mas já 38 anos. O tempo passa, pastor Marcos. Está ficando velho. Já. Literalmente perdi algum tempo para poder aceitar, como o pastor Marcos mesmo diz aqui, o chamado. Mas eu não me recordo, irmãos, dentro desse tempo meu de vida, de 38 anos, nós vivemos um tempo no qual a maior nação da humanidade, ou seja, a mais rica, a mais próspera, está à beira de um colapso e de uma guerra civil. Eu creio que vocês devem ter visto as notícias aí, que o povo de Deus é antenado, pastor Marcos. O povo de Deus é um povo sábio. Amém? Como vocês também devem ter visto as notícias, que a Europa inteira está também em guerra. Rússia está aí a qualquer tempo, vão soltar uma bomba nuclear em algum lugar. Sem falar no Oriente Médio, né? É um barril de pólvora. Se iscar um fogo, explode. Cada hora que passa, aparece uma nova enfermidade. Então aí falando aí, ontem até a Tassiana falou comigo. Essa eu não sabia não, viu, Tassiana? Como eu te falei. Tassiana é minha esposa, irmãos, para aqueles que não conhecem. Eu não sabia, mas tem uma Mpox. Não sabia. Derivada da varíola dos macacos. Estão falando aí de nova pandemia e tudo mais. Mas irmãos, nesse tempo de vida que eu tenho, eu não tenho visto tanta notícia ruim acontecer em tanto tempo. Se falava aí de algumas pessoas que eram eternas, era assim que falava, né? Não é isso? Rainha Elizabeth, Pelé e Silvio Santos. Era às vezes uma piada que fazia. Mas irmãos, trazendo para a nossa realidade, não vamos viver por muito tempo, a não ser que Jesus volte e já nos leve agora para a eternidade. E é isso que a igreja está sendo preparada, para isso que eu e você estamos sendo preparados, para vivermos uma eternidade com Deus. E essa eternidade começa aqui, começa agora, começa hoje. Mas é necessário que eu e você estejamos preparados para podermos viver as adversidades dessa vida. Chegou o tempo de arregaçar as mangas, de vestir o capacete da salvação, de empunhar a espada do Espírito. Sabe para quê? Para fazermos diferença nessa cidade de Uberaba, para fazermos diferença nesse Brasil, para fazermos diferença nessa nação, para mostrarmos para este povo que o Deus de Israel continua sendo Deus. Tudo está contrário, tudo está desanimador, tudo está levando a gente para que nós possamos até mesmo viver decepcionados. Eu não sei como você chegou aqui,
Eu não sei qual é o Jordão que tem se apresentado diante de você. Eu não sei qual é a enfermidade que às vezes pode estar assolando a tua casa. Eu não consigo compreender. Porque tem pessoas que passam problemas tão sérios, tão profundos, que às vezes vêm para a casa do Senhor sem saber como solucionar quando ela sair daqui. Eu não sei se o seu Jordão é um problema no seu casamento. Eu não sei se o seu Jordão tem sido um problema financeiro, de ordem financeira. Eu não sei aquilo que tem impedido você romper em fé e atravessar. Mas eu quero te dizer uma coisa. O Senhor fala: apenas seja forte e corajoso. Sabe por quê, querido? O Senhor não gosta de pessoas fracas. Deus não gosta de pessoas com desânimo. O nosso Deus não gosta de murmuradores. O Senhor quer que nós creiamos na palavra dEle, porque a palavra dEle é fiel. A palavra do Senhor, ela é justa. A palavra do Senhor, ela é sim, sim e não, não. E há momentos que vai se apresentar diante de você propostas, que vai ser necessário você dizer não. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não aceito viver essa situação. Isso não é para mim. Eu quero viver a vontade de Deus, mesmo que doa, mesmo que você sinta lá no teu coração, na tua alma. Viva a vontade de Deus, porque ela é o melhor que o Senhor tem. Porque se hoje está difícil, querido, eu tenho certeza que Deus sempre tem um escape preparado para que nós possamos viver o melhor do Senhor ainda em vida. Porque o melhor ainda está por vir, eu sei disso. Mas você já pode começar a viver os céus na terra. É hoje. É crendo nessa palavra. Eu não estou vendo ainda o milagre, até mesmo a promessa chegar. Mas eu posso crer nesse Deus maravilhoso que me fez a promessa. Porque Ele é fiel para cumprir a promessa que Ele te fez. E Ele não volta atrás. Ele não se arrepende de ter escolhido você. Mesmo que eu e você nós pecamos, nós erramos, que mesmo que nós às vezes viramos as costas para Ele, mas Ele nos ama de forma incondicional. E nessa noite Ele está pronto para te perdoar, para renovar as tuas vestes, para poder lavar você com o sangue de Jesus e te fazer uma nova criatura, para a glória do nome do Senhor. Ele está pronto. É Cristo quem faz isso. É Cristo. Ele está pronto, querido. As mãos do Senhor não estão mirradas, elas estão estendidas. Eu sempre falo por onde eu tenho passado. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu posso imaginar como você irá sair. Amém? Cheio do poder de Deus. Sabe por quê? Eu e você, nós temos um amigo fiel. E qual é esse amigo? O Espírito Santo de Deus. Oh glória! Oh Espírito Santo! Esse Espírito tem estado contigo em todo o tempo, em toda hora, em toda circunstância. Por onde você tem passado, no momento no qual você pensa: Senhor, eu não vou mais suportar essa situação. Josué podia ter pensado ali: Senhor, mas eu, como assim ser levantado eu, para estar na frente de uma nação de 2 milhões de pessoas? E o Senhor fala para ele por 3 vezes: somente seja, Josué, forte e corajoso. Somente seja forte e corajoso. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite,
que chegou a minha e a tua vez de sermos fortes e corajosos para que possamos romper essa terra. Você quer ganhar a tua família? Você quer ganhar a tua casa? Você quer ganhar teus amigos? Você quer ganhar a tua faculdade? Você quer ganhar essa cidade de Uberaba? Seja forte e seja corajoso. Para nós que somos wesleyanos, é necessário que nós fazemos até mesmo uma referência a um homem de Deus que fez história, John Wesley. E existe uma data fatídica gravada na história da humanidade: 31 de dezembro de 1739. E nessa data, pastor Marcos, o senhor sabe muito bem, John Wesley disse uma das suas frases marcantes: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Ei, ele não falou eu abalarei a Inglaterra, não. Eu abalarei Londres, não. Eu abalarei aonde o mundo, os confins da terra. Este homem cria numa mensagem, numa promessa, uma promessa de pregar a palavra de Deus, na qual a palavra é regeneradora de vidas. E é isso que nós precisamos de crer, nessa promessa. Dai-me 100 homens. Quais são as armas que você está usando, querido? Quais são as estratégias que você está utilizando na tua vida? Porque o pastor Marcos tem uma frase também icônica, que ele diz: se você mirar no nada, acertará em cheio. Estou errado, pastor Marcos? O que você está mirando? Qual que é o seu objetivo? O que eu e você temos traçado como propósito de vida? Nós estamos já em agosto de 2024, irmãos. Já passou 8 meses de 2024. Eu não sei aquilo que você traçou lá em dezembro de 2023. Colocou lá, tenho esse, aquele alvo, mais um, mais outro. E às vezes já no passado, atropelado dos dias, falei, esse aqui já ficou para trás, esse aqui não vou conseguir chegar, aquele outro já não dá mais para acontecer. Ei, eu vim te trazer uma mensagem em nome de Jesus, que se você crer, verás a glória de Deus acontecer ainda esse ano na tua vida. Somente creia, mas tenha estratégias. Não adianta querer romper com a força dos teus braços. Você precisa ter alguns princípios. E quais são? Aqui na palavra do Senhor nos fala, no verso de número 8: não deixe de falar as palavras deste livro, da lei, e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Meditar, orar, buscar a face de Deus, entregar a tua vida nas mãos do Senhor, é uma receita. Não é de bolo, mas é de vitória. Vou falar de novo, irmãos. Não é de bolo, e bolo é gostoso, mas é de vitória. E eu nunca vi os filhos de Deus que receberam promessa morrer sem que a promessa se cumpra. Porque se é Deus que prometeu, Ele vai cumprir. Mas você quer tomar posse da vitória? Você quer ver aí esse problema seu atravessar o Jordão, essa dificuldade que você está passando, cair por terra em nome de Jesus? Siga o que está escrito. Medite nessa palavra de dia e de noite. Busque a face de Deus. Esteja convicto dos propósitos do Senhor na tua vida. E não se desvie da verdade, mas desvie das coisas deste mundo. Esteja no alvo. E qual é o nosso alvo? Jesus Cristo.
Somente seja forte, somente seja corajoso, porque vai apresentar diante de você pessoas que te farão propostas, que será necessário você dizer não, como mesmo eu disse, e dizer sim para Jesus. Deus pode colocar diante de pessoas que você menos se imagina, pessoas que aos olhos humanos são pessoas de destaques, pessoas às vezes que você pensa, nossa, esse para mim é referência de servo de Deus, mas nas entrelinhas as máscaras caem, e o que é de Deus prevalece. Amém, irmãos? Para que nós possamos finalizar, nós temos também um horário a cumprir. Como bom metodista, não vamos passar. O verso de número 9 nos traz uma chave para que nós possamos aqui finalizar esse nosso estudo e contexto dessa mensagem, no qual diz assim: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Aleluia. E por que eu digo que é uma chave, queridos? Porque aqui você está debaixo de uma promessa. Promessa. E para o meu Deus e para o teu Deus, promessa e realidade é a mesma coisa. Eu acho que você não entendeu. Promessa e realidade é a mesma coisa, porque Deus, se Ele prometeu, Ele irá cumprir na tua vida e na minha vida. Por um tempo eu não imaginava viver certas coisas que eu estou vivendo, pastor Marcos. Por muitas coisas que eu estou vivendo nos últimos tempos, eu não imaginava passar, nem estar, e nem poder desempenhar o meu trabalho com pessoas nas quais eu tenho desempenhado. Por muito tempo a minha vida esteve estagnada, porque eu estava sendo, literalmente, uma pessoa que era medrosa. Eu tinha medo de cumprir aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Mas quando eu tomei uma posição e deixei Deus começar a me usar conforme agrada ao teu coração, eu tenho vivido o extraordinário de Deus, querido. Eu sou prova viva que mesmo em meio às adversidades das situações e dos momentos, Deus sempre tem um escape para mim e para você. A Tacena tinha uma frase que falava para mim assim, pastor Marcos: se Deus quiser, Ele coloca até dinheiro na tua conta. E por muitas vezes eu duvidei. Por muitas vezes eu duvidei. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos: Deus faz. Amém. Deus faz. Não duvide de Deus, não. Porque quando Ele quer, Ele ressuscita depois de 4 dias que estava morto. Quando Ele quer, Ele faz o cego enxergar. Ele faz o coxo andar. Mas é necessário que nós tenhamos o quê? Bom ânimo. Bom ânimo. Você está animado aí? Você está animado aí para poder viver os melhores dias da tua vida? Eu não sei o que você tem vivido até esse exato momento, mas eu não estou te dando uma palavra de ânimo apenas, não. Eu estou dizendo para você que esse Deus poderoso continua sendo Deus e está comigo, está com você por onde nós passarmos. Ele estará contigo, querido. E Ele continua sendo Deus. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês, convidar aqui o Ministério de Louvor, vir aqui à frente. Eu creio que eles devem ter preparado o louvor. Aleluia.